Toda vez que a gente vai enfrentar um processo de mudança, a gente tem que primeiro ir a fundo dentro da gente para tentar descobrir o que está motivando a gente para mudar. O que aquele comportamento que a gente não quer que exista mais trouxe para a gente de coisas difíceis, trouxe de prejuízos para a nossa vida. A gente tem que saber o porquê que também a gente está querendo mudar, que ganhos a gente quer ter na nossa vida. E isso tem que estar muito firme, às vezes é até legal a gente escrever, deixar aquilo bem claro perto da gente, para num momento difícil a gente conseguir se relembrar. Nosso peso é resultado das escolhas que a gente fez ao longo da nossa vida. Por isso, quando a gente pensa em mudar de peso, a gente também tem que pensar que a gente vai estar mudando essas escolhas. A gente sempre tende a voltar aos nossos hábitos antigos, ou seja, aquilo que é mais fácil para a gente fazer, que é automático. Por isso é tão difícil mudar nossos hábitos. Para isso a gente pensou em um programa que traz alguns conceitos e te ajuda a sair desse ciclo vicioso. Ele é embasado em 4 grandes pilares, que é o planejar-se, perceber-se, treinar suas forças e fazer escolhas inteligentes. Seja quando a gente vai viajar ou vai fazer uma festa, a gente sempre tem que pensar nas coisas que a gente precisa fazer antecipadamente. Então, no caso de viajar, você tem que comprar as passagens, no caso da festa, você tem que pensar nos convidados. E no emagrecimento acontece da mesma forma. Quando você passa por um processo de emagrecimento, você tem que pensar em 2 grandes coisas e se planejar sobre isso. Quanto de peso eu quero perder e em quanto tempo é a primeira coisa. Então, seriam as suas metas intermediárias e a sua meta final. E a segunda coisa é, que situações eu vou enfrentar que vão ser tentadoras para mim ou que vão me desviar do meu grande objetivo e como eu posso me preparar para essas situações. O segundo grande passo da mudança é perceber o que precisa ser mudado. Muitas das coisas que nós fazemos no modo automático, porém a gente precisa perceber quais dessas coisas influenciam no nosso peso. Então você precisa fazer 2 grandes perguntas nesse momento. Quais são os hábitos que eu tenho que podem estar impactando na minha perda ou no meu ganho de peso? Seja o fato de eu não consumir café da manhã, ou o fato de eu sempre precisar de uma sobremesa na hora do almoço, ou o fato de eu sempre comer uma porção grande de pipoca quando eu vou ao cinema. A segunda grande pergunta é perceber quais são os influenciadores, ou seja, dentro do seu contexto social, as pessoas que você convive, do seu contexto ambiental, o ambiente que você está e os seus sentimentos, quais desses levam você ou impactam o modo como você se alimenta? Seja quando você está triste, você consome mais, ou seja um amigo que sempre acaba te estimulando a consumir mais. Se questione sobre isso, se perceba para mudar. O que acontece é que às vezes a gente tem uma dificuldade, quando a gente vai crescendo, de aprender a diferenciar os nossos sentimentos. Então a gente acaba confundindo qualquer desconforto com fome ou com vontade de comer. Então, no processo de reeducação alimentar, às vezes a pessoa vai passar por momentos de dificuldades, em que ela vai acabar retornando para o padrão antigo e vai comer muito a mais do que ela gostaria de comer. Só que a pessoa que está nesse processo, ela tem que saber que esses momentos vão ocorrer, porque ela está mudando. Então, o padrão antigo tende a voltar de vez em quando. Ao invés da pessoa se sentir mal, de ficar se culpando, ela podia aproveitar esse momento como uma oportunidade para se conhecer melhor. Então, uma pessoa que vai começar um processo de reeducação alimentar, ela tem que saber que ela está lá porque ela quer. Ela é livre para escolher como ela vai viver a vida, sempre sabendo que o que ela escolher vai gerar uma consequência e ela vai ter que dar conta da consequência do que ela escolheu.